A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos ler os capítulos 12, 13, 14 e 15 do livro de 1 Crônicas. 1 Crônicas capítulo 12. O exército de Davi. Estes são os que se juntaram a Davi em Ziclag, onde se escondia de Saul, filho de Quis. Eles estavam entre os combatentes que o ajudaram na guerra, tanto com a mão direita como com a esquerda utilizavam arco e flecha, e a funda para atirar pedras, pertenciam à tribo de Benjamim e eram parentes de Saul, Aiezer, o chefe deles, e Joás, filhos de Semaá, de Gibeá, Jeziel e Pelete, filhos de Asmavete, Beraca, Jeú, de Anatote, e Ismaías, de Gibeon, um grande guerreiro do batalhão dos 30 e chefe deles, Jeremias, Jaziel, Joanã, Josabade, de Gederate, Elusai, Jeremote, Bealias, Semarias e Cefatias, de Arufe, sextos coreitas Eucana, Isias, Azareel, Joezer Jazobeão, e Joela e Zebadias, filhos de Jeroão, de Gedor. Da tribo de Gade alguns aliaram-se a Davi em sua fortaleza no deserto. Eram guerreiros corajosos, prontos para o combate, e sabiam lutar com escudo e com lança. Tinham a bravura de um leão e eram ágeis como gazelas nos montes. Ezra era o primeiro, Obadias, o segundo, Eliabe, o terceiro, Mismana, o quarto, Jeremias, o quinto, Atai, o sexto, Eliel, o sétimo, Joanã, o oitavo, Eusabade, o nono, Jeremias, o décimo, e Maquibanai era o 11º. Todos esses de Gade eram os chefes de exército, o menor valia por 100, e o maior enfrentava 1000. Foram eles que atravessaram o Jordão no primeiro mês do ano, quando o rio transborda em todas as suas margens, e puseram em fuga todos os que moravam nos vales, a leste e a oeste. Alguns outros, benjamitas e certos homens de Judá também vieram a Davi em sua fortaleza. Davi saiu ao encontro deles e lhes disse: se vocês vieram em paz, para me ajudarem, estou pronto a recebê-los. Mas, se querem trair-me e entregar-me aos meus inimigos, sendo que as minhas mãos não cometeram violência, que o Deus de nossos antepassados veja isso e julgue vocês. Então o Espírito veio sobre Amazai, chefe do batalhão dos 30, e ele disse: somos teus, ó Davi. Estamos contigo, ó filho de Jessé. Paz seja contigo, e com os teus aliados, pois o teu Deus te ajudará. Davi os recebeu e os nomeou chefes dos seus grupos de ataque. Alguns soldados de Manassés desertaram para Davi quando ele foi com os filisteus guerrear contra Saul. Eles não ajudaram os filisteus, porque os seus chefes os aconselharam, e os mandaram embora, dizendo: pagaremos com a vida, caso Davi deserte e passe para Saul, seu senhor. Estes foram os homens de Manassés que desertaram para Davi quando ele foi a Ziclag, Adna, Josabade, Gediael, Micael, Josabade, Eliuís e Letai, chefes de batalhões de 1000 em Manassés. Eles ajudaram Davi contra grupos de ataque, pois todos eles eram guerreiros valentes e eram líderes no exército dele. Diariamente chegavam soldados para ajudar Davi, até que o seu exército tornou-se tão grande como o exército de Deus. Este é o número dos soldados armados para a guerra que vieram a Davi em Hebrom para lhe entregar o reino de Saul, conforme o Senhor tinha dito, da tribo de Judá, 6.800 armados para a guerra, com escudo e lança, da tribo de Simeão, 7.100 guerreiros prontos para o combate, da tribo de Levi, 4.600, inclusive Joiada, líder da família de Arão, com 3.700 homens, e Zadoc, um jovem e valente guerreiro, com 22 oficiais de sua família, da tribo de Benjamim, parentes de Saul, 3.000, a maioria dos quais era até então fiel à família de Saul, da tribo de Efraim, 20.800 soldados valentes, famosos em seus próprios clãs, da metade da tribo de Manassés, 18.000, indicados por nome para fazerem Davi rei, da tribo de Issacar, 200 chefes que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância. Comandavam todos os seus parentes, da tribo de Zebulon, 50.000 soldados experientes, preparados para guerrear com qualquer tipo de arma, totalmente decididos a ajudar Davi,
Da tribo de Naftali, 1.000 líderes com 37.000 homens armados de escudos e lanças. Da tribo de Dan, 28.600, preparados para o combate. Da tribo de Azer, 40.000 soldados experientes, preparados para o combate. E do leste do Jordão, das tribos de Ruben e de Gade, e da metade da tribo de Manassés, 120.000 completamente armados. Todos esses eram homens de combate e se apresentaram voluntariamente para servir nas fileiras. Vieram a Hebrom totalmente decididos a fazer de Davi rei sobre todo o Israel. E todos, os outros israelitas tinham esse mesmo propósito. Ficaram com Davi 3 dias, comendo e bebendo, pois as suas famílias haviam fornecido provisões para eles. Os habitantes das tribos vizinhas e também de lugares distantes como Issacar, Zebulon e Naftali, trouxeram-lhes muitas provisões em jumentos, camelos, mulas e bois. Havia grande fartura de suprimentos, farinha, bolos de figo, bolos de uvas, passas, vinho, azeite, bois e ovelhas, pois havia grande alegria em Israel. 1 Crônicas capítulo 13. A mudança da arca. Depois de consultar todos os seus oficiais, os comandantes de 1.000 e de 100, Davi disse a toda a Assembleia de Israel: se vocês estão de acordo e se esta é a vontade do Senhor, o nosso Deus, enviemos uma mensagem a nossos irmãos em todo o território de Israel e também aos sacerdotes e aos levitas que estão com eles em suas cidades, para virem unir-se a nós. Vamos trazer de volta a arca de nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Toda a Assembleia concordou, pois isso pareceu bom a todo o povo. Então Davi reuniu todos os israelitas, desde o rio Sior, no Egito, até Lebo-Amate, para trazerem de Quiriate-Jearim a arca de Deus. Davi todos os israelitas foram a Baalá, que é Quiriate-Jearim, em Judá, para buscar a arca de Deus, o Senhor, que tem o seu trono entre os querubins, a arca sobre a qual o seu nome é invocado. Da casa de Abinadab levaram a arca de Deus num carroção novo, conduzido por Uzai e Aiô. Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo o vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzai esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo, diante de Deus. Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado Perez-Uzá. Naquele dia Davi teve medo de Deus e se perguntou: como vou conseguir levar a arca de Deus? Por isso desistiu de trazer a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, de Gate. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor abençoou sua família e tudo o que possuía. 1 Crônicas capítulo 14. O palácio e a família de Davi. Hirão, rei de Tiro, enviou a Davi uma delegação, que lhe trouxe toras, de cedro, e também pedreiros e carpinteiros para lhe construírem um palácio. Então Davi teve certeza de que o Senhor o confirmara como rei de Israel e de que estava fazendo prosperar o seu reino por amor de Israel, seu povo. Em Jerusalém Davi tomou para si mais mulheres e gerou mais filhos e filhas. Estes são os nomes dos que lhe nasceram ali: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Eupalete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Beeliada e Elifelete. Davi derrota os filisteus. Quando os filisteus ficaram sabendo que Davi tinha sido ungido rei de todo Israel, foram com todo o exército prendê-lo, mas Davi soube disso e saiu para enfrentá-los. Tendo os filisteus invadido o vale de Refaim, Davi perguntou a Deus: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe respondeu: vá, eu os entregarei nas suas mãos. Então Davi e seus soldados foram a Baal-Perazim, e Davi os derrotou e disse: assim como as águas de uma enchente causam destruição, pelas minhas mãos Deus destruiu os meus inimigos. E aquele lugar passou a ser chamado Baal-Perazim. Como os filisteus haviam abandonado seus ídolos ali,
Davi ordenou que fossem queimados. Os filisteus voltaram a atacar o vale. De novo Davi consultou Deus, que lhe respondeu: não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e ataque-os em frente das amoreiras. Assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia para o combate, pois este é o sinal de que Deus saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. E Davi fez como Deus lhe tinha ordenado, e eles derrotaram o exército filisteu, por todo o caminho, desde Gibeon até Gezer. Assim a fama de Davi espalhou-se por todas as terras, e o Senhor fez com que todas as nações o temessem. 1 Crônicas capítulo 15. A arca retorna a Jerusalém. Depois que Davi tinha construído casas para si na cidade de Davi, ele preparou um lugar para a arca de Deus e armou uma tenda para ela. Então Davi disse: somente os levitas poderão carregar a arca de Deus, pois para isso o Senhor os escolheu e para ficarem sempre a seu serviço. Davi reuniu todo Israel em Jerusalém para trazer a arca do Senhor para o lugar que ele lhe havia preparado. Reuniu também os descendentes de Arão e os levitas, dos descendentes de Coate, Uriel, liderando 120, dos descendentes de Merari, Asaías, liderando 220, dos descendentes de Gerson, Joel, liderando 130, dos descendentes de Elisafã, Semaías, liderando 200, dos descendentes de Hebron, Eliel, liderando 80, dos descendentes de Uziel, Aminadab, liderando 112. Em seguida, Davi convocou os sacerdotes Sadoc e Abiatar, os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab, e lhes disse: vocês são os chefes das famílias levitas, vocês e seus companheiros levitas deverão consagrar-se e trazer a arca do Senhor, o Deus de Israel, para o local que preparei para ela. Pelo fato de vocês não terem carregado a arca na primeira vez, a ira do Senhor, o nosso Deus, causou destruição entre nós. Nós não o tínhamos consultado sobre como proceder. Então os sacerdotes e os levitas se consagraram para transportar a arca do Senhor, o Deus de Israel, e os levitas carregaram a arca de Deus apoiando as varas da arca sobre os ombros, conforme Moisés tinha ordenado, de acordo com a palavra do Senhor. Davi também ordenou aos líderes dos levitas que encarregassem os músicos que havia entre eles de cantar músicas alegres, acompanhados por instrumentos musicais, liras, harpas e címbalos sonoros. Assim, os levitas escolheram Emã, filho de Joel, Asaf, um parente dele, dentre os meraritas, seus parentes, escolheram Etã, filho de Cuxaías, e com ele seus parentes que estavam no segundo escalão, Zacarias, Jaziel, Semiramote, Jeiel, Oni, Eliabe, Benaia, Maazéias, Matitias, Elifeleu, Miquneias, Obed-edom e Jeiel, os porteiros. Os músicos Emã, Asaf e Etã deviam tocar os címbalos de bronze, Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Oni, Eliabe, Maazéias e Benaia deviam tocar as liras, acompanhando o soprano, Matitias, Elifeleu, Miquneias, Obed-edom, Jeiel e Azazias deviam tocar as harpas em oitava, marcando o ritmo. Quenanias, o chefe dos levitas, ficou encarregado dos cânticos, essa era sua responsabilidade, pois ele tinha competência para isso. Berequias e Eucana seriam porteiros e deveriam proteger a arca. Os sacerdotes Sebanias, Josafá, Natanael, Amazai, Zacarias, Benaia e Eliezer deviam tocar as cornetas diante da arca de Deus. Obed-edom e Jeias também deviam ser porteiros e vigiar a arca. Assim, com grande festa, Davi, as autoridades de Israel e os líderes dos batalhões de 1000 foram buscar a arca da aliança do Senhor que estava na casa de Obed-edom. Como Deus havia poupado os levitas que carregavam a arca da aliança do Senhor, 7 novilhos e 7 carneiros foram sacrificados. Davi vestia um manto de linho fino, como também todos os levitas que carregavam a arca, os músicos e Quenanias, chefe dos músicos. Davi vestia também o colete sacerdotal de linho. E todo Israel acompanhou a arca da aliança do Senhor alegremente, ao som de trombetas, cornetas e címbalos,
ao toque de liras e de harpas. Quando a arca da aliança do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. E, aconteceu que ao ver o rei Davi dançando e celebrando, ela o desprezou em seu coração. Estão conseguindo acompanhar nossa leitura? Deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo, tá bom? Fique com Deus. Deus te abençoe.